nombre es Marcia Azevedo y yo soy investigadora del Laboratorio de Estudios Avanzados en Periodismo en la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. En primer lugar, me gustaría de agradecer a doutora Margot Mena y el doctor Francisco Anaya por la oportunidad de participar de este congreso y también a Elena Rivas, mi compañera de trabajo que yo conocí en otro congreso en que Margot también presidía una sesión en Chile. Desde el Congreso de Chile, Elena Rivas y yo desarrollamos una parcería, un trabajo que vamos a hablar sobre él acá, que es un trabajo con la revista Água Simple. Nós vamos falar aqui sobre esse trabalho que foi desenvolvido com jovens brasileiros e mexicanos, né, por meio da revista digital, que é Água Simples, e se destina a um público leitor de adolescentes de aproximadamente 13 a 17 anos. Bom, o objetivo desse trabalho é fundamentalmente ampliar o letramento científico desses jovens, né, e aprofundar os conhecimentos desses estudantes sobre a água e o meio ambiente por meio de produções de textos de divulgação científica, textos verbais, não verbais, gráficos, textos mistos no caso, né. A metodologia dessa edição quanto à abordagem é qualitativa, de natureza aplicada e o procedimento caracterizou-se por pesquisa-ação. A primeira edição colaborativa, então, entre estudantes brasileiros e mexicanos, teve como resultado mensurado a ampliação do repertório cultural desses jovens, a elevação do nível de letramento científico deles, a aplicação das TICs, o domínio do texto jornalístico de divulgação científica, na medida em que eles... O trabalho com revistas de divulgação científica, de maneira geral, na escola, atende a dois requisitos essenciais para a educação do século XXI. O primeiro concerne ao desenvolvimento da competência relacionada à alfabetização midiática e informacional. E o segundo, a alfabetização científica, especificamente, como um dos pré-requisitos para a formação cidadã, nessa sociedade altamente tecnocientífica em que nós vivemos. Ambos os enfoques, eles visam desenvolver habilidades que tornem os estudantes capazes de refletir criticamente sobre os investimentos da ciência e da tecnologia na sociedade em que se encontram inseridos, contribuindo para a educação voltada para a prática social, capaz de formar cidadãos, né, aptos a participar de forma crítica e reflexiva da sociedade em que eles estão inseridos sobre assuntos de natureza sociocientíficas. Muito bem, vale ressaltar que, então, o trabalho com as revistas de divulgação científica na escola, e por que isso? Bom, por diversos motivos que nós vamos falar aqui, mas, primeiramente, assim, o texto é um texto híbrido, né? Ele é híbrido porque ele mescla um texto que é didático, um texto que é científico, um texto que é jornalístico. Quais são as habilidades e competências que nós tínhamos como objetivo e que vimos sendo desenvolvido nesse grupo de jovens, né? Saber se informar, porque eles buscavam as informações e tinham que selecionar as fontes. E aí trabalhar, a fonte é confiável, né? Por quê? Então, saber se informar, não é qualquer informação que serve. Comunicar-se de forma produtiva, argumentar, compreender o que está falando e o que está propondo para o debate. Agir, porque eles tinham que produzir também, né, os seus próprios textos, a sua revista. Enfrentar problemas de diferentes naturezas. Participar socialmente de forma prática e solidária, duas equipes, na verdade, com culturas diferentes, inclusive, ser capaz de elaborar críticas ou propostas,
Bom, primeiro que no texto de divulgação científica, então eles viram assim, pesquisadores renomados, pesquisadores respeitados pela comunidade científica, com opiniões muito diferentes, por exemplo, das causas das mudanças climáticas. Viram polêmicas, viram a ciência sendo construída e acontecendo. Isso aproximou o processo científico da vida desses jovens, tornando até assim possível na mente deles, olha, eu posso ser um cientista, porque um cientista é uma pessoa comum, é uma pessoa que estuda determinado assunto, mas é uma pessoa, não é, de carne e osso. São do potencial de vinculação de conteúdos curriculares, né, com os textos de divulgação científica. Então, eles associavam conteúdos que eles aprendiam nas disciplinas para produzir os textos deles. E viam ali uma aplicabilidade social, que só com a disciplina eles não percebiam. E, de alguma forma, então, isso potencializou a vontade do aprender na sala de aula. Bom, e agora, para saber especificamente o trabalho que foi feito, eu passo a palavra para minha colega, né, de trabalho, a doutora Helena Rivas. Hola a todos, soy Elena Rivas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Antes que nada, deseo agradecer a Margot Mena por esta oportunidad de participar con todos ustedes en Sevilla, España. Y gracias también a Marcia Acevedo, que junto con ella hemos hecho este proyecto internacional de Agua Simple. Pero, ¿qué es Agua Simple? Bueno, es un proyecto que nace en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua hace ya varios años, porque parte de nuestra misión es difundir el conocimiento, participar con la gente, con la comunidad, con la sociedad, trabajando con ellos y logrando en conjunto un cambio, una actitud en nuestra población. Hace varios años se decidió que hacía falta una revista para jóvenes. Había mucho material ya para adultos, mucho que ver con agua y medio ambiente, para gente grande. También había material para niños, pero creemos en el instituto que hacía falta un nicho que había que atacar, que eran los jóvenes. Así nació Agua Simple, una revista interdisciplinaria que tiene que ver con el agua como eje temático. Empezamos a trabajar con adultos, claro, tratando de enfocarlo a jóvenes. Ahí empezamos a darnos cuenta que necesitábamos un grupo importante de investigadores para avalar el conocimiento, para avalar los datos que dábamos, dirigido sobre todo, como les comentaba, a jóvenes entre 12 a 17 años como público directo, pero nuestro público indirecto tiene que ver con maestros y padres de familia. Y decidimos que, bueno, era una revista para jóvenes, pero debíamos involucrar a los jóvenes en la producción. Tenemos, por ejemplo, varias secciones, como Visión Agua, donde tenemos una serie de fotografías. También es agua, donde ya hablamos específicamente del tema. Tenemos Mililitros de mí, que tiene que ver con videos de y para la comunidad. Tenemos Notas de Agua, que es muy importante porque ya son artículos a profundidad con su lenguaje y dirigido a ellos, autorregulándonos, pero tratando siempre de ser muy objetivos y muy claros en lo que decimos. Otra de las secciones que tenemos, que a mí en lo particular me gusta mucho, se llama Empápate. Ahí tomamos como pretexto el agua, pero para darles información cultural. ¿Qué es esto? Bueno, los invitamos a leer, los invitamos a ver buen cine, los invitamos a escuchar buena música. Sobre todo los invitamos a adentrarse en el mundo literario. Lluvia de ideas, por ejemplo, es de todo un poco. Y tenemos también curiosidades. Es una revista muy divertida, es una revista que nos ha enriquecido. Hace 2 años en Chile hicimos el primer contacto Marcia Acevedo y yo, y platicamos de la posibilidad de que Agua Simple trascendiera las fronteras de México. Ella aceptó de manera muy entusiasta participar con nosotros, y así nació el número de Cambio Climático. Nos hemos dado cuenta de que también tenemos que trabajar mucho más con nuestros jóvenes en nuestro país. Tenemos que hacerlos mucho más partícipes de la información. Entonces, cada vez que tenemos un nuevo número tratamos de mejorar el contenido. Cada número involucra no solamente a los que escriben, sino a investigadores de distintas partes del país. Y creemos que el que sea una revista digital nos permite abrir camino, nos permite aprovechar lo que ya existe en las redes, crear conocimiento. Nos leen ya no solo de México, sino de otras partes de América Latina. Y uno de los objetivos de este proyecto es que ustedes en España lo encuentren interesante, participen con nosotros, trascendamos más fronteras.
Así como Marcia creó o inició esta participación internacional con nosotros, cosa que agradezco muchísimo porque ha sido muy importante y esencial para el crecimiento de la revista. Los invito a que se unan a este proyecto. Muchas gracias otra vez por esta invitación al Congreso. Los invito a participar con Agua Simple. Gracias. Hola, mi nombre es Diana González, editora de la revista Agua Simple. Mi trabajo en el proyecto es involucrar a los jóvenes estudiantes a participar. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, contactamos a una de sus escuelas para posteriormente poder capacitar a los estudiantes en los medios de comunicación y puedan realizar entrevistas, reportajes y cápsulas informativas a especialistas e investigadores de renombre. La experiencia de trabajar con Sao Paulo, Brasil, ha sido muy gratificante, pues hemos tenido difusión del conocimiento en agua y medio ambiente. Así que ya saben, si quieren formar parte del proyecto, pueden consultar nuestro sitio web www.aguasimple.org.mx. Oi, nós somos os alunos do Colégio Espírito Santo aqui no Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo. E ano passado, em 2016, nós trabalhamos em colaboração com a revista mexicana Agua Simple. Foi uma experiência muito interessante e enriquecedora. Uma das experiências que nós tivemos por conta da revista foi uma visita ao Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais, o INPE, e nós também tivemos a oportunidade de entrevistar um pesquisador da área climática, já que o assunto da revista era mudanças climáticas, o que nos fez aprender muito sobre o assunto. Eu tive bastante interesse em participar do projeto porque eu já vinha pensando no que eu ia querer fazer como minha profissão. E eu sempre pensei muito em jornalismo, porque eu gostava de escrever, eu achava interessante, mas nunca tinha tido contato mesmo com o que seria mais ou menos trabalhar com isso. E poder fazer parte do projeto da Agua Simple me mostrou mais ou menos como que vai ser você chegar no lugar, preparar uma entrevista, falar com a pessoa, redigir. E então tudo isso foi muito bom e me ajudou muito em determinar que essa é a carreira que eu quero seguir. E foi bem divertido. Eu acredito que foi um trabalho muito positivo, porque acabamos tendo contato com uma língua estrangeira, no caso espanhol, e assim nós conseguimos aprimorar um pouco essa língua, né? Para mim foi uma experiência incrível e única poder ter contato com uma cultura diferente, conversar com os alunos também do México que fizeram parte desse projeto e a experiência jornalística em si, toda a estrutura da revista que é maravilhosa. Somos alunas do Colégio Espírito Santo, que fica em São Paulo, no Brasil, e ficamos muito felizes de ter participado da revista Agua Simple com o tema Mudanças Climáticas. Nessa experiência, nós tivemos a oportunidade de conversar com os jovens colaboradores do México. Conversamos sobre o tema proposto, mudanças climáticas, e também sobre aspectos culturais, como o intercâmbio. Ter participado dessa experiência foi uma coisa muito gratificante para nós, porque o tema abordado, mudanças climáticas, não é uma coisa que nós, jovens de hoje em dia, pesquisamos ou temos muito interesse, sabe? Então, a partir disso, fez com que o nosso repertório aumentasse muito mais e a gente conseguisse saber muito mais, sabe? E não fomos só nós, alunos do Colégio Espírito Santo, que participamos dessa oportunidade da revista, que conhecemos mais sobre esse assunto, porque a gente teve que fazer uma pesquisa que tinha como objetivo perguntar para as pessoas em nossa volta, os jovens em nossa volta, se eles achavam que as mudanças climáticas tinham a interferência do homem. Então isso fez com que abordasse muito mais jovens, que pesquisassem mais, enfim. Foi um processo muito bom e a gente gostou muito. Hola, mi nombre es Eric y yo les vengo a platicar de lo que fue mi experiencia en Agua Simple. Lo que yo aprendí en la revista es cómo surge el cambio climático. Esto se da por causas naturales, aunque la mayoría de ellas son provocadas por nosotros. También aprendí cómo afecta al sector agrícola y yo quiero invitarlos a que nos visiten en la página para que sigan conociendo más sobre este interesante tema. Gracias. Hola, mi nombre es Bárbara. Mi experiencia en la revista Agua Simple fue algo muy agradable. Durante mi entrevista aprendí que en las zonas urbanas y rurales el mayor consumo de agua es por fugas y mal funcionamiento. También aprendí que para elaborar ciertos productos se necesitan millones de litros de agua. Hola, mi nombre es Diego y la experiencia que tuve con la revista de Agua Simple ha sido muy gratificante,
me ha dado muchos conocimientos acerca del tema del cambio climático. También tuve la oportunidad de entrevistar al maestro en ciencias Daniel Yura González del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Realizamos un tutorial de un jardín vertical para reducir las emisiones de CO2 y crear más espacios verdes en las ciudades. También tuvimos la oportunidad de colaborar con chicos de Brasil para compartir diversas culturas. Así que los invito a ustedes a participar en proyectos como este.